Olá, povo brasileiro. Eu vou ler mais uma história agora. Dessa vez é o Toque de Midas, adaptação de uma lenda grega. Era uma vez um rei chamado Midas que vivia num palácio cintilante e tinha quase tudo que um homem poderia desejar: uma boa esposa, uma linda filha, bem lourinha, um gato de olhos verdes, travessas de ouro e de prata, e um palácio com muitos servos para cuidar dele e de sua família. Ainda assim, Midas vivia aborrecido. Seu único prazer consistia em acumular ouro, que para ele nunca era demais. Gostava tanto de ouro que chegou a batizar a filha com o nome de Maria de Ouro. Escondia as suas peças de ouro em baús existentes no seu quarto. Diariamente passava horas e horas contando ouro. E pouco antes de dormir, tinha de abrir os baús mais uma vez para olhar e tocar o ouro. Um dia, quando revolvia o ouro dentro do baú, uma sombra arrepiante apareceu junto dele. Midas estava certo de que se tratava da visita de um deus. De repente, a voz falou: "Sou um mensageiro dos deuses. Venho para lhe conceder o que quiser. Mas lembre-se que só posso conceder uma coisa só, um pedido só." E pediu sem hesitar: "Quero que se transforme em ouro tudo que eu tocar." "Seu desejo será atendido", disse a sombra, e desapareceu. Naquele momento, Midas voltou-se para seus baús e correu a mão em cima de um deles. No mesmo instante, a madeira transformou-se em ouro. Midas arregalou os olhos sem acreditar no que via. Correu para sua cadeira favorita e tocou-a com a mão. E ela igualmente se transformou em ouro. Tomado de grande excitação, sentou-se em sua nova cadeira de ouro. Já não era tão confortável como antes, porque o assento, que era macio, havia se transformado em ouro puro, maciço e duro. "Não tem importância", pensou Midas. "Vale a pena um pouco de desconforto para ter uma sólida cadeira de ouro." Antes do jantar, deu um passeio pelo jardim para experimentar seu novo dom nas flores. Tocou uma papoula e ela se transformou em ouro, com haste e tudo. Midas deu um riso de satisfação. Depois tocou uma rosa e uma margarida, e no mesmo instante elas também transformaram-se em ouro. E o rei procurou estimular o apetite, transformando dezenas de flores em ouro. Seus servos tinham preparado uma bonita mesa para ele, com carneiro assado, sopa quente com pão e uma travessa cheia de frutas fresquinhas. "Que milagre, que maravilha me aconteceu", pensou o rei Midas, enquanto se preparava para provar a primeira colherada da sopa. Assim que tocou a tigela, ela se transformou em ouro, e a sopa que estava dentro também. Aí ele ficou zangadíssimo. Avançou para o carneiro
e este também se transformou em ouro. Pobre Midas, o que fazer? Bruscamente agarrou o pão com uma das mãos e uma maçã com a outra, e ambos se transformaram em peças de ouro maciça em suas mãos. Eu vou morrer de fome! Gritou o rei. Já então começara a sentir que seu toque não era tão maravilhoso quanto pensara. Com o rosto abatido, deixou-se cair na cadeira dourada, pensando sobre o destino que o esperava. Foi então que o gato pulou para o colo do rei. Distraidamente, o rei acariciou o seu pelo macio. O dorso do gato arqueou-se e seus pelos eriçaram-se. Ali mesmo o gato transformou-se em ouro, e os pelos eriçados transformaram-se em afiadas agulhas de ouro. Certamente arruinarei meu reino, se isso não tiver um fim, pensou Midas. Enquanto o rei estava mergulhado em seus pensamentos, Maria de Ouro correu para o aposento, à procura do gato. Quando viu o gato dourado, rijo como uma estátua, deu um grito. Midas condoeu-se da sua amada filha e achegou-se a ela para consolá-la. Mal tocou seu ombro, a menina também virou ouro. Midas ficou horrorizado. Prendam-me, levem-me para longe, bradou, antes que eu toque outra coisa. Mas os deuses estavam observando Midas. Ouviram suas súplicas e compadeceram-se dele. A sombra surgiu novamente e falou: Rei Midas, se quiser livrar-se do seu toque de ouro... Midas interrompeu e disse: Farei tudo. Vá ao rio, instruiu-lhe a voz, e lave suas mãos. Depois volte para o palácio com um balde de água e a borrife em tudo que tiver tocado. Midas ergueu o manto e correu para o rio. Quase chegando ao jardim, estacou o balde. Voltou correndo, apanhou o balde, recomeçou a corrida para o rio, tropeçando, arquejando e caindo mais uma vez, mas correndo tão depressa quanto as pernas lhes permitiam. Alcançou a margem do rio, ajoelhou-se e mergulhou suas mãos várias vezes no rio, esfregando-as e torcendo-as. Depois encheu o balde e voltou depressa para o lugar onde tinha deixado Maria de Ouro. Meteu a mão no balde e, com seus dedos molhados, salpicou água na filha. À medida que os respingos a atingiam, ela ia recobrando a vida e começando a mover-se. Sua pele dourada retomou o antigo tom rosado, mas continuava gritando e intrigada com o gato, exatamente como estava antes de se transformar em ouro. Midas fixou os olhos no gato, salpicou algumas gotas de água nele também, e no mesmo instante o gato recobrou a vida. Midas contou a Maria do Ouro a história do seu toque e levou-a no jardim para mostrar-lhe as flores. Aí salpicou-a nas flores também. Seu estômago doía de fome, tinha esquecido o tempo enorme que passara desde a última refeição que fizera. Olhou para a mesa e lá estavam as 2 peças de ouro que tinha deixado horas antes. Mal podia crer que sua avidez pelo ouro estivesse agora transformada em desgosto. Fez os alimentos voltarem a ser como eram e comeu. E ninguém jamais se deliciou tanto com um jantar
como o rei Midas naquela noite. Dali em diante, Midas passou a maior parte do tempo cultivando seu jardim, e a mais ínfima erva daninha passou a lhe dar mais prazer do que uma centena de moedas de ouro.